Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 21 de agosto de 2023, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Revista Espírita. E nós estamos no mês de outubro de 1860. Hoje nós vamos estudar sobre o planeta Marte. Esse trabalho é conduzido pela nossa querida amiga Carla. Nossa irmã Mita não pôde se fazer presente hoje por motivo de viagem, mas ela está bem, graças a Deus. E vamos envolver a Carla para fazer a nossa prece de gratidão. Amado Jesus, mais uma vez, com o coração cheio de gratidão, te agradecemos a saúde, te agradecemos o trabalho, o estudo e essa oportunidade que mais uma vez tu nos concedes de relembrar essas lições e revivê-las. Ajuda-nos a colocá-las em prática, a vivenciá-las e levá-las aonde quer que estejamos, mas não com as nossas palavras, mas com as nossas atitudes, firmando o nosso olhar em Tua presença e em Tua luz. Abre nosso entendimento aqui e nos ajuda a compreendê-las. Que assim seja. E aí, então, estamos ainda nas dissertações espíritas. Hoje vai ser o tema de Marte, com o espírito Georges ainda. Com a médium também a senhora Costela ainda, ele utiliza muito a senhora Costela. E ele é um espírito amigo. Antes da gente começar a falar de Marte na visão de Georges, a gente tem que relembrar uma coisa, que o Kardec aqui, ele não faz muitos comentários, né? Ele fez aqui no final sobre o desenho do inferno, do purgatório, né? Assim, a dor que a pessoa levava era mais eloquente que os infernos que ele tinha visto. Foi um simples comentário. Para Marte, ele não vai fazer comentário nenhum. E aí a gente precisa utilizar o que ele disse, né? Usar o discernimento, usar a investigação, o bom senso. E antes de começar, a gente falar um pouco de Marte. O sistema solar são 8 planetas, né? Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Pela ordem de próximo do Sol. Então, primeiro é Mercúrio, depois Vênus, depois Terra, depois Marte, né? E aí, por tudo que a ciência já estudou até hoje de Marte, não vai bater muito com o que o Georges diz. Porque os cientistas hoje, com robôs, descobriram que Marte parece ter quatro estações. Então, tudo é muito vago, porque a distância é grande, os robôs... Mas eles, pelas pesquisas, acreditam que Marte é muito semelhante à Terra, por causa da inclinação, tem estações, sim. E vamos lá ao que Georges falou sobre Marte. Vocês acham que quando Deus criou os planetas, ele foi pego de surpresa em saber que os cientistas poderiam chegar em outros planetas? Não podemos subestimar Deus. Então, o que acontece? Se você for na Lua, você também vai achar que não tem nada lá. Porque eles habitam em dimensões diferentes. Tá? Então, se eu for agora lá, eu vou lá dizer, não tem ninguém. Eu não vejo ninguém, porque eu estou numa dimensão diferente da dimensão de quem está nesses planetas. Porque a ideia é realmente não encontrar. Não subestime Deus. Fale, Cláudia. Os cientistas hoje já tratam o estudo que eles chamam de metaverso, que tem muito a ver com isso que você está falando, que a gente convencionou chamar no filme de ficção de uma outra dimensão, que na verdade seria um metaverso, um universo paralelo, com uma composição estrutural diferente, mas real, Sim. material. Sim. Só que impossível de desse lado, com a nossa composição estrutural, a gente perceber e enxergar. Mas os cientistas hoje já tratam em pesquisa a existência do metaverso. Metaverso, olha aí.
eles vão dando nome. Então, é aquilo que a gente vai... Eles vão tateando, que a doutrina já nos falou, eles começam a chegar nisso agora. Então, é isso que a gente tem que entender. Ah, eu estudei em Júpiter, o povo foi lá em Júpiter, colocaram lá o aparelho e não viram nada. Não viram e não vão ver. Não viram e não vão ver, porque são dimensões diferentes. Da mesma forma, a gente está aqui na Terra, a gente consegue ver tudo? Não. Isso quer dizer que nós estamos sozinhos? Também não, porque nós estamos em dimensões diferentes. Ficou claro isso? Então, há uma localização, para a gente ter ideia. Terra, Júpiter, Marte, Vênus, mas cada um dentro da sua dimensão. São dimensões diferentes. Nós estamos falando de Deus, criação divina. Deus, inteligência suprema. Os nossos físicos, os nossos químicos, os nossos biólogos, os nossos cientistas da Terra são recém-nascidos quando fala de ciência divina. Nós agora que estamos descobrindo, sem entender muito. Então, por isso que Sócrates lá atrás falou que ele sabia que ele era o mais sábio de todos, porque ele era o único que reconhecia que não sabia nada. Porque quando você começa a olhar de uma forma grandiosa, que você sai ali do pé da montanha, que você sobe, que você olha tudo, meu Deus, é tudo isso? Então eu não tenho nada, é como se você fosse um dono de terra. De repente você olha, você está ali numa terrinha, num negocinho, você acha que, ai, nossa, olha, meu terreno é enorme. Aí você de repente sobe, vai lá para o topo da montanha, quando tu olha e te diz, a tua parece um negocinho de nada, em relação ao campo enorme que tem. É mais ou menos isso. Diz George, Marte é um planeta inferior à Terra, da qual é grosseiro esboço. Não é necessário habitá-lo. Marte é a primeira encarnação dos mais grosseiros demônios. Os seres que o habitam são rudimentares. Têm a forma humana, mas sem nenhuma beleza. Têm todos os instintos do homem, sem a nobreza da bondade. Demônio. A palavra daimon quer dizer espírito ou divindade com D minúsculo. Daimon, tá? É uma palavra grega. Então ele não está falando aqui do capiroto, do cramunhão, nada disso. Da igreja. Tá? Que a igreja colocou, tá? É a etimologia da palavra, que é o espírito, tá? Marte é a primeira encarnação dos mais grosseiros espíritos. Então ele diz que Marte é um planeta inferior e que Marte é a encarnação de espíritos ainda bem inferior, bem grosseiro na condição que está 100% animal ainda. Entendeu? Os seres que o habitam são rudimentares, têm a forma humana, mas sem nenhuma beleza. Poxa, basta a gente ver os nossos antepassados. Os homens de Neandertal não tinham uma forma humana? Tinha, mas era bonito. Tem todos os instintos do homem, sem a nobreza da bondade. Me esmiuça isso, tia. Tá, prende todo mundo aqui na sala. 12:00, ninguém comeu nada, zerado. 1h, ninguém comeu nada. 2h, 3h, já começa a olhar um para o outro, já começa a ficar meio irritado. Aí de repente a Rondelli abre a porta e diz: o almoço está servido. Se nós formos só bicho, a gente vai sair manada. Se nós já tivermos com essa, como ele coloca aqui, com a nobreza da bondade, a gente vai dizer, primeiro as pessoas mais velhas, por favor, as senhoras, os últimos homens. Entende? Essa é a diferença, né? Entregues às necessidades materiais, comem, bebem, batem-se, como necessidades batem-se, acasalam-se.
Mas como Deus não abandona nenhuma de suas criaturas, no fundo das trevas de sua inteligência jaz latente o vago conhecimento de si mesmos, mais ou menos desenvolvido. Esse instinto é suficiente para torná-los superiores uns aos outros e preparar a eclosão para uma vida mais completa. A deles é curta, como a dos insetos efêmeros. Os homens, que são apenas matéria, desaparecem após curta evolução. Deus tem horror ao mal e só o tolera quando serve de princípio ao bem. Ele abrevia o seu reino, sobre o qual triunfa a ressurreição. Então vamos lá, que interessante. Vamos comentar, Carlinhos? Quando a gente lê isso aqui, já diz, mas qual o propósito de falar de Marte? O que isso vai trazer para mim? Eu acho legal esse texto, que ele serve de comparação, para saber se eu estou mais para Marte ou para Júpiter, entendeste? Olha, porque parece assim, não foi à toa que Kardec colocou isso aqui. Entregues às necessidades materiais, comer, beber, dormir e procriar. Entregue às coisas materiais. Mas, gente, se eu parar e avaliar o meu dia hoje, eu estava entregue ao quê? A Marte. As coisas materiais. Eu comi, eu bebi, eu dormi, eu saí para trabalhar, porque na verdade o dinheiro, ele me proporciona a alimentação, me proporciona o repouso. A gente fica em torno disso. Se a gente parar para pensar em que momento eu estive como espírito, eu vivi como espírito, eu pensei como espírito, eu me portei como espírito, a gente nem ora. Sai de casa da manada, porque agora a manada é o trânsito. E vai todo mundo, um querendo bater no outro, querendo empurrar o outro, querendo... É manada. Um ser espiritual, pois não, pode ir. Né? A manada não, a manada vai atropelando todo mundo. São os animais, gente. Entregues às necessidades materiais, comem, bebem, batem-se. E a gente não se bate, não? Aquelas briguinhas, aqueles bate-boca dentro de casa. E alguns que batem mesmo. Quando você vê um cidadão batendo outro cidadão, ou um casal ali se batendo, porque às vezes a mulher bate também. Né? Como diz meu irmão, às vezes a mulher é atrevida demais, porque a força física de um homem difere. E mesmo ela sabendo disso, ela vai para cima que ela quer bater. E aí tem uma hora que às vezes ele acaba se aborrecendo e só que a mão do homem pesa muito mais do que de uma mulher. E a gente vê um número de casal muito grande que se batem. Irmãos que se batem. Tem filhos que batem em mãe. Batem em pai. Então, ou seja, está mais para Marte. Acasalam-se. Tem sentimento aí? Não. Necessidade fisiológica. O que mais nós temos ainda na Terra é acasalamento. Sem absolutamente nenhum compromisso. Gente, eu não sou bicho. Para me pegar ali no canto, vai para uma festa, depois cada um vai para um canto. Cadê o ser espiritual que pensa, que sente? E hoje em dia isso está muito mais vulgar do que a gente possa imaginar. Se acasalando como bicho, sem nenhum compromisso emocional, sem nenhum compromisso familiar. Está mais para onde? Para Marte. Então, se essa pessoa for retirada, se esse grupo, se nós formos nessa condição, retirados do planeta Terra e formos direcionados para Marte, a única coisa que a gente vai estranhar é o corpinho que está mais feio. Mas a convivência, a conduta vai ser bem parecida. Vai continuar a porrada, vai continuar bebendo, comendo, dormindo e acasalando-se. Sem nenhum compromisso. Acasalar é sem compromisso, sem sentimento. Apenas pelo prazer. Mas como Deus não abandona nenhuma das suas criaturas,
no fundo das trevas de sua inteligência, jaz latente o vago conhecimento de si mesmo. Mesmo eles nessa condição, está lá, jaz, adormecido, ali a inteligência. E é o que a gente aprende. Aonde está gravada a lei de Deus? Na consciência. Na consciência. Então eles não estão abandonados. Essa luz interna, essa lei divina que está gravada em nós, ela vai nos direcionando, mesmo lá. Eles carregam uma intuição muito grande. A lei ensinando o caminho. Então o Pai nunca nos abandona, Ele nunca nos deixou à solta, Ele sempre deixou esse caminho, esse movimento. Além dele ter deixado em nós, Ele ainda envia missionários para nos ajudar. Mais ou menos desenvolvido. Esse instinto é o suficiente para torná-los superiores uns aos outros. Por que ele usou o termo agora instinto? Vamos pensar assim. O instinto é uma atitude que eu raciocino? Não. É automático. É automático. Então, o papai, para todas as suas criaturas, ele coloca dentro o instinto, que está de comum acordo para manter a espécie. Então, quando a plantinha ela suga, aquilo é instinto. Quando ela puxa a luz solar, a energia solar, isso é instinto. Quando os animais buscam, é instinto. Quando a fêmea está ali, é instinto. Saber exatamente qual o alimento que elas podem comer, porque o animal sabe o que ele pode e o que ele não pode. Isso é instinto. E instinto é a inteligência rudimentar que Deus deu para a manutenção da espécie. Fica aí. E a espécie humana, difere, porque já é um espírito, uma individualidade, vai desenvolver a inteligência, ou seja, além do instinto. Mas muitas vezes o instinto nos diz porque se nós ouvirmos o instinto, nunca dá errado. O instinto, eu não estou falando de intuição. O instinto, ele é divino. E o instinto diz, você já viu o gato tentando pular? Tu sabes que ele estudou física para calcular a velocidade, a altura, a força? Não, é instinto. Ele dá uma calculada e ele vai. Ele sabe exatamente a força que ele vai ter que fazer para ele chegar onde ele quer chegar. Isso é instinto. Então nós também não perdemos o instinto, nós o temos. Nós unimos a inteligência. Aí o que a gente faz? Uma inteligência adoecida acaba subestimando o instinto e a gente vai fazer e acaba se machucando. Então o instinto diz, estou alimentada, estou satisfeita. Aí vem o livre-arbítrio e diz, mas eu vou comer mais, porque eu adorei, eu gostei do prazer, eu vou continuar comendo. Aí depois a gente está empanturrada passando mal. Mas o instinto falou, para. Deu. Então a gente tem que entender o instinto como essa inteligência rudimentar, porque é limitada, que Deus coloca em cada criatura. Embora na nossa ciência instinto seja só para o reino animal, não para o vegetal, mas no sentido da inteligência rudimentar que ela está usando esse instinto para a planta. Da plantinha. A deles é curta como a dos insetos efêmeros. Os homens, olha só que interessante aqui, olha. Esse instinto é suficiente para torná-los superiores uns aos outros e preparar a eclosão para uma vida mais completa. A deles o quê? A vida é curta, como a dos insetos efêmeros. Porque o que acontece? A gente para assim para pensar. Eles têm uma condição de higiene? Não. É um período, eles estão em processo de adaptação com o novo corpo, com a nova forma. O papai não está de olho na matéria, o papai está de olho no princípio, no espírito que está ali sendo elaborado, que já está elaborado. E ele precisa desenvolver. Então, de que vale esse espírito ficar aqui 80, 90 anos? Entendeste? É pouco tempo, é um necessário. É igual a gente acha que 80, 90 a gente não acha pouco?
A gente acha pouco, não acha pouco, mas sim, mas vai estender mais para quê? Para a gente sofrer mais ainda? É o suficiente. É o suficiente. Por que em Júpiter é 500 anos? Porque o povo lá já aprendeu a ser espiritual, já aprendeu a se amarem uns aos outros. Aqui não, o papai dá na medida, senão a gente não aguenta. Como ontem nós falamos do Evangelho, para que ele vai estender o sofrimento? Então, para uma vida mais completa. A deles é curta como a dos insetos efêmeros. Os homens que são apenas matéria desaparecem após curta evolução. Deus tem horror ao mal e só o tolera como servindo de princípio ao bem. Eu acho interessante isso aqui, né? Porque eu posso olhar assim, olha, aquela pessoa nasceu toda tortinha desse jeito. Nossa, que horrível, né? É um mal, né? Mal. Mas é um mal que necessário. Para aquele espírito é necessário. Então Deus não idolatra o sofrimento, a maldade, não. Mas se for necessário para correção, Ele permite. E só o tolera como servindo de princípio ao bem. Ele abrevia o seu reino, sobre o qual triunfa a ressurreição. E quando a gente fala em ressurreição, né, a gente está falando desse ser espiritual que nós somos, né? Nesse planeta, a terra é árida, pouca verdura, uma folhagem sombria que a primavera não renova, um dia igual e cinzento, apenas aparente, o sol jamais prodigaliza suas festas. O tempo escoa monótono, sem as alternâncias e esperanças das novas estações. Não é inverno, não é verão. Mais curto, o dia não é medido do mesmo modo. A noite reina mais longa. Sem indústria, sem invenções, os habitantes de Marte consomem a vida à procura de alimento. Suas grosseiras habitações, baixas como um casebre, são repugnantes pela incúria, pela falta de cuidado e pela desordem que nelas reinam. As mulheres se destacam sobre os homens, mais abandonadas, mais famélicas, não passam de suas fêmeas. Têm apenas o sentimento maternal, dão à luz com facilidade, sem nenhuma angústia, alimentam e guardam seus filhos ao seu lado até o completo desenvolvimento de suas forças e os expulsam sem pesar e sem saudade. Entendeu? E por quê? Imagina parir com dor lá, o povo não ia ter filho não, né? Então eles engravidam com muita facilidade e eles acabam parindo assim, com maior facilidade, sem sentir dor, sem nada. E se recupera até muito rápido. E é interessante, cuido ali dos filhos, é igual o animal mesmo, e expulsa. Quando chegou na fase de adulto, vai lá, te vira, agora é contigo. Entendeu? E essa condição aqui desse planeta, basta nós olharmos o nosso no passado, no processo de elaboração. Então aqui, quando a gente fala evolução, está tendo uma evolução dos corpos, está tendo uma evolução do espírito e está tendo uma evolução da natureza, do planeta. Não são canibais. Suas contínuas batalhas não têm outro objetivo que não seja a posse de um terreno mais ou menos abundante em caça. Esse está bem parecido com a gente, né? Caçam nas planícies intermináveis. Inquietos e instáveis como os seres desprovidos de inteligência, deslocam-se incessantemente. A igualdade da estação, a mesma em toda parte, comporta em consequência as mesmas necessidades e as mesmas ocupações. Há pouca diferença entre os habitantes de um e de outro hemisfério. Aí ele faz um paralelo com a nossa vida aqui, né? Aqui há uma diferença, né, de muito hemisfério. grande, né? Para eles, a morte não representa nenhum pavor ou mistério. Consideram-na apenas como a putrefação do corpo que queimam imediatamente. Quando um desses homens vai morrer, logo é abandonado. Então,
só e deitado, pensa pela primeira vez. Um vago instinto o assalta. Como a andorinha divertida da próxima estação, sente uma intuição que nem tudo está acabado, que vai recomeçar alguma coisa desconhecida. Não é bastante inteligente para supor, temer ou esperar, mas calcula às pressas suas vitórias e derrotas. Pensa no número de caças que abateu e se regozija ou se aflige, conforme os resultados obtidos. Sua mulher só tem uma por vez, embora possam trocá-la sempre que lhes convém. Agachada à entrada, atira seixos no ar. Quando formam um montículo, ela julga que chegou a hora e se aventura a olhar para o interior. Se suas previsões se tiverem realizado, se o homem estiver morto, ela entra sem um grito, sem uma lágrima, despoja-o da pele de animais que o envolve, vai friamente avisar seus vizinhos que transporta o corpo e o incineram tão logo esfria. Um ritual de sepultura que ela fica esperando, jogando pedrinha, ela conta, agora acho que deu, né? Vamos lá enterrar, vamos tirar o que é útil para nós e vamos, bem selvagem mesmo, né? Porque como não tinha tecido, né? Eles se vestiam e se cobriam do frio com as peles dos animais. Então imagina que a pessoa devia estar ali deitada, né? Doente, e eles cobriam com aquela pele de animal, uma vez desencanando, tira a pele do animal e queima. Não dava para desperdiçar, né? Os animais que por toda parte sofrem os reflexos humanos são mais selvagens, mais cruéis que em qualquer outro lugar. O cão e o lobo são uma só e mesma espécie, incessantemente em luta com o homem, que contra eles se entrega a combates encarniçados. Aliás, menos numerosos, menos variados que na terra, os animais são a miniatura deles mesmos. Os elementos, terra, fogo, água e ar, têm a cólera cega do caos. O mar furioso separa os continentes sem navegação possível. O vento ruge e curva as árvores até o solo. As águas submergem as terras ingratas que não fecunda. O terreno não oferece as mesmas condições geológicas da terra. O fogo não o aquece. Os vulcões são desconhecidos. As montanhas, pouco elevadas, não oferecem nenhuma beleza. Fatigam o olhar e desencorajam a exploração. Enfim, por toda parte, monotonia e violência. Por toda parte, a flor sem cor e sem perfume. Por toda parte, o homem sem previdência matando para sobreviver. George. O nosso planeta, na sua origem, ele passou por diversas fases, a gente sabe. Cada fase levou milhões de anos. Nós não temos a capacidade de acompanhar uma transformação que leve milhões de anos, nem sequer milhares de anos. Tudo leva a crer que o planeta Marte é um planeta em transformação, no seu todo, certo? Mas nunca esteve desprovido do germe da vida. Sim. Certo? Muito bem. Observação. Para servir de Kardec, né? Para servir de transição entre o quadro de Marte e o de Júpiter, seria necessário o de um mundo intermediário, da Terra, por exemplo, mas que conhecemos suficientemente. Observando-a Terra, fácil é reconhecer que mais se aproxima de Marte do que de Júpiter, posto que mesmo no seio da própria civilização ainda se encontram seres tão abjetos e tão desprovidos de sentimentos e de humanidade, vivendo no mais absoluto embrutecimento e não pensando senão em suas necessidades materiais, sem jamais terem voltado o olhar para o céu,
que parecem ter vindo diretamente de Marte. Bom, a conclusão do Sr. Kardec já diz tudo. Como a Dia diz, independente do nome do planeta que seja ou das especificações, o certo é para a gente se observar, para onde mais a gente tende, né? Para o animal ou para o espiritual. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. E assim finalizamos mais um estudo. De spoiler, fiquem sabendo que semana que vem teremos Júpiter no pedaço, sabe, para tirar um gostinho de onde nós não viemos. E agradecemos ao nosso Senhor Jesus e aos amigos espirituais por mais uma oportunidade de estudo e trabalho. E até o nosso próximo encontro, se Deus assim permitir.